a vocês. Vamos estar iniciando aqui mais uma aula, tá bom? Essa aula está sendo gravada também, vou estar disponibilizando vocês aí no meu canal do YouTube, tá bom? Se puderem, ajudem o canal, né? Podendo curtir, se inscrever e indicar aí para mais pessoas, tá bom? Então, como vocês já podem ver pelo nosso slide aí, hoje nós vamos tratar sobre resistores, tá bom? Mais precisamente sobre a associação de resistores, tá certo? Então, vamos começar. Então, gente, resistores, nós já trabalhamos na aula anterior, quando a gente trabalhou a lei de Ohm, né? O que é resistores? Então, são aparelhos responsáveis por transformar a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Isso aqui é o que nós falamos na outra aula, né? O efeito Joule, tá bom? É um efeito produzido a partir de resistores que dificultam a passagem da corrente elétrica, tá bom? Então, quando isso está ocorrendo, essa dificuldade de transporte, né, de movimentação da corrente elétrica, vai ocasionar, né, a criação de um novo tipo de energia, que vai ser a energia térmica, tá bom? Então, a criação, a transformação, né, em um novo tipo de energia, que é a energia térmica. Né? Há esse efeito de transformação da energia elétrica em térmica, nós chamamos de efeito Joule, tá certo? Então, quando há necessidade de alcançar um nível de resistência muito elevado ou moderado, é comum associarmos resistores, tá bom? Então, gente, algumas vezes nós precisamos de uma quantidade muito grande de resistência, tá certo? Para fazer, por exemplo, aquecedor, tá certo? Chuveiro elétrico. Então, é muito difícil encontrar um resistor exatamente com o valor que nós queremos. Então, para isso existe a associação de resistores, né? As associações de resistores, tá bom? São três tipos: a associação em série, tá bom? A associação em paralelo e a associação mista, né? Que vai unir as duas, tá certo? Quando a gente une aqui as duas, nós chamamos de associação mista, tá bom? Tanto em série quanto em paralelo. Então, vamos trabalhar isso agora, tá bom? O que é uma associação em série, gente? Em série, né, a gente já tem uma ideia de sequência, né? Um atrás do outro, tá bom? Então, a associação em série, vocês estão vendo aqui, ó, o ponto A, tá bom? E o ponto B, eles denotam os terminais, tá certo? Terminais que representam uma DDP, uma diferença de potencial, tá certo? Então, por exemplo, seria como se a gente tivesse aqui, ó, eles conectados a uma bateria, tá bom? Aqui negativo, aqui positivo, por exemplo, tá certo? E esses ponto A e o ponto B representariam os terminais, tá certo? E aqui no meio nós temos resistores, tá bom? O resistor 1, o resistor 2 e o resistor, né, 3. E o resistor 3, tá certo? Eles estão associados em série, um atrás do outro, né? O que significa dizer em série? Significa dizer que a corrente também, ó, ela vai passar, a mesma corrente vai passar pelos três, é a mesma corrente I, tá bom? Então, e em cada pontinho aqui, ó, em cada pontinho vai haver uma diferença de potencial, em cada resistor, tá certo? Vai haver uma diferença de potencial, tá bom? No final, a soma dessas diferenças de potenciais vai dar a diferença de potencial dos terminais A e B, tá bom? A gente vai poder ver isso aqui bem direitinho nas associações. Então, aqui nós temos um exemplo, tá bom? Está aqui, ó, DDPU, tá certo? Essa é a nossa DDP, tá bom? E aqui, ó, resistor 1, 2 e 3 vai produzir, tá bom? Uma DDP 1, DDP 2 e uma DDP 3. A soma das três vai nos dar a DDP do conjunto, tá certo? Igual a soma dos resistores vai nos dar a resistência total desse circuito, tá bom? O que não muda, o que é constante numa associação em série? São as correntes, tá bom? A corrente, tá bom? A corrente aqui vai ser igual, nós vamos ter que
A1 vai ser igual a A2, que vai ser igual a 3, tá bom? Então, vamos lá. E aqui eu estou repetindo isso para ficar bem gravado, tá bom? Olha só, a soma das DDPs vai ser igual a DDP total, tá bom? Do circuito. E as correntes, elas não se somam, tá certo? Nesse caso aqui, são iguais. É a mesma corrente que passa pelo 1, que passa pelo 2, que passa pelo 3, tá certo? Não acontece mudança na corrente elétrica. Aí vamos lá. Características dessa associação. A primeira é como fica a resistência equivalente, tá bom? Chamamos de resistência equivalente a resistência do conjunto. Então, embora tenhamos 3 resistências, elas vão funcionar como uma única resistência. A essa única resistência nós chamamos de resistência equivalente, certo? Resistência equivalente, tá bom? Então, a soma R1 mais R2 mais R3, né, os valores dessas 3, vai dar a resistência equivalente, tá bom? E aqui a gente pode colocar, né, enésima, tá certo? N resistências, a soma delas vai dar a resistência equivalente do circuito elétrico, tá bom? Continuando, né? Exemplo 1. Então, nós temos aqui, ó, calcula a resistência equivalente entre os pontos A e B no esquema da figura. Então, só para ficar, né, prático aqui para a gente. Então, olha só, gente, a resistência equivalente, né, nós vimos que essa associação é uma associação em série, tá bom? Nós temos uma DDP aqui nos terminais A e B, tá bom? Uma DDP para cada uma dessas resistências ou desses resistores. Desculpa. Apagar, né, gente? Vai ficar mais bonitinho. 2, 3, tá bom? Então, vai ser quem? Vai ser R1 mais R2 mais R3, tá bom? Então, a resistência equivalente, gente, vai nos dar, ó, 10, né, nós temos ali 10 ohms, mais 5 ohms, mais, certo? Já vou falando, né, já ia colocando aqui, não precisa não, tá? Mais 8 ohms. A resistência equivalente desse circuito vai ser igual a... Então, aqui nós vamos ter 23, certo? 10 mais 5, 15, mais 8, 23 ohms, tá bom? Então, essa vai ser a resistência equivalente do conjunto, tá bom? No próprio slide já tem aí para ajudar vocês, tá certo? O resultado, tá bom? Então, vamos lá. Agora, considere a associação de resistores esquematizada abaixo, tá bom? Determine a resistência equivalente da associação, a corrente elétrica I, a DDP em cada resistor, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? Vamos brincar aqui. Então, primeira coisa, resistência equivalente. Tá bom? A resistência equivalente vai ser a soma das resistências, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 mais 4, 6, mais 6, 12. A gente já pode colocar direto, 12, tá bom? Só a soma delas. A corrente elétrica I, tá bom? Corrente elétrica do conjunto, né? Então, vejam só. Pela lei de Ohm, então vou colocar aqui letra B, para a gente responder. A lei de Ohm diz o seguinte, que U, né, é igual a Ri. Então, quem assistiu minha outra aula, né, a aula do ECIT Prepara, tá bom? Vai lembrar disso aqui. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Diz que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá bom? Então, nós já temos a DDP, tá aqui, tá bom? Então, vamos ter... Aí, ó, se lembrar, como a gente tá querendo aqui a corrente elétrica, tá bom? Quem lembrar da minha aula também vai lembrar do triângulo. Então, é só a gente colocar I igual a quem, gente? A U sobre R, né? Então, vamos ter, ó, 36 dividido pela resistência equivalente que nós encontramos, 12. Tá bom? Então, a corrente elétrica desse circuito é igual a 3, né? Que é 36 dividido por 12, que vai nos dar 3, o que, gente? Ampere, né? A unidade de corrente elétrica no SI, Sistema Internacional de Unidades, é o ampere, tá certo? Aí, pessoal, vamos lá. E agora, professor, como é que a gente acha quem vai ser a DDP1, quem vai ser a DDP2, quem vai ser a DDP3, pessoal? Vamos usar a lei de Ohm, tá certo? Então, vamos responder aqui, ó, a alternativa C, tá bom? A lei de Ohm vai dizer o seguinte, ó. Quem vai ser a resistência a DDP1? Vai ser o R1, tá certo? Vezes o I.
Como é uma associação em série, o I é o mesmo para todos, tá certo? Como a gente viu anteriormente. Então, a gente vai ter, ó, I1 vai ser igual a R, que é 2, vezes a corrente, que é 3. Então, nós vamos ter I1 vai ser igual a 6 volts, tá bom? 6 volts. Mesma coisa vamos fazer para o I2, vai ser R2 vezes I, tá bom? Então, vamos ter o 2 vai ser igual a 4 vezes 3, tá bom? O 2 vai ser igual a 12 volts, tá bom? Só nos resta agora quem, gente? O 3, que vai ser igual a 6 vezes I, tá bom? Desculpa, né? R3 vezes I. Então, nós vamos ter o 3 igual a 6 vezes 3. O 3 vai ser igual a 18 volts. Tá bom? Aí aqui agora, para ter certeza, como é que a gente sabe, professor? Como é que a gente tira a prova? Para saber se acertamos. A soma tem que dar igual a 36, tá certo? Então, ó, 6 mais 12 vai nos dar 18. Mais 18 vai nos dar 36. Então, estamos corretíssimos, tá bom? Então, deu tudo certo. Nem se preocupem, né? Se não conseguiu anotar direitinho aí, vocês têm, tá bom? Respondido aqui no slide de vocês, tá certo? Tanto a alternativa A quanto a B, tá certo? Quanto a C também. Então, vocês poderão acompanhar aí, né? Uma forma bem didática da gente fazer isso. Tá bom? Agora, gente, chegamos num outro tipo de associação, tá bom? De resistores. É a associação em paralelo, tá bom? Paralelo é o que? Um na frente do outro, né? Um ao lado do outro, sem se tocarem, tá bom? Então, aqui nós vamos ter esses resistores, tá bom? Resistor 1, resistor 2, resistor 3, que estão em paralelo, gente. Aqui agora, o que vai mudar? Ó, se vocês observarem, todas essas resistências estão ligadas ao mesmo potencial, né? Ó, o potencial daqui, né? O terminal daqui é quem? É o A. E o daqui? O B. Tá bom? Para esse vale a mesma coisa, para esse vale a mesma coisa, então o potencial vai ser o mesmo. Tá bom? Quem se divide agora é a corrente. A corrente vem aqui, ela vai ter que se dividir em 3, ó. Tá bom? Então vai ter corrente 1, corrente 2, corrente 3. Muda agora, tá bom? Então, além disso, vai haver algumas outras mudanças, né? Que é o cálculo da resistência equivalente, né? Como vai ser o cálculo da resistência equivalente, né? Então, primeira coisa, né? A tensão total U de cada associação entre os pontos A e B é igual à tensão de cada resistor, tá bom? Então, falando aí que não muda, tá certo? A resistência é a mesma, né? Tanto do conjunto quanto de cada resistor individualmente. Então, essa é a primeira característica, falada também anteriormente. A segunda agora é com relação à corrente elétrica, ela se divide. Então, a corrente elétrica total vai ser igual à soma das resistências que passam em cada resistor, tá certo? Que é, né, o contrário da que a gente tinha na associação em série, do que nós tínhamos na associação em série. Aí, gente, a coisa mais importante agora, a resistência equivalente, né? A resistência equivalente vai ser a soma, tá bom, dos inversos das resistências. Então, lá você tinha a soma das resistências, agora vai ser, né, que a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências, tá bom? Na verdade, o inverso da resistência equivalente, ó, tá bom? Da resistência equivalente vai ser o mesmo que repetir aqui o inverso de cada resistência, tá bom? 1 sobre cada uma das resistências, tá bom? Então, essa associação vai dar mais trabalho, tá bom? Mas é útil, tá bom? E demais, vocês vão perceber. Então, exemplo 1, tá certo? Temos essa daqui, ó. Calcula a resistência equivalente entre os pontos A e B nas figuras, nos esquemas das figuras, tá bom? Então, aqui, ó, muito tranquilo, uma associação em série, então, resistência equivalente vai dar 23 ohms. Beleza, igual a gente já fez anteriormente. Agora, né, o exemplo 2, beleza também, já fizemos, né, já sabemos como vai ser, só recapitulando aqui, certo? Aqui, beleza. Bom,
E aí, né, antes que a gente termine, gente, eu repetir aqui os exemplos, né, 1, 2 e 3, que é da associação em série, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vou repetir esses exemplos agora, colocando como se fosse resistências em paralelo, só para vocês, né, terem uma noção, tá bom? Então vamos lá. Olha só, se formos em paralelo, nós vamos ter algo desse tipo aqui, tá bom? Aqui, uma resistência. Faz um tempinho que eu desenhei isso, tá, gente? Dei um desconto aí nos desenhos, tá certo? Não vai ficar nada bonito. Tá bom? Aqui, certo? Vou colocar aqui B, aqui vai ser o ponto A, tá bom? E aqui, ó, vamos ter a terceira resistência ligada aqui, tá bom? Então, vamos ter aqui R1, R2, R3, tá certo? E aqui vamos usar esses mesmos valores, tá bom? 10, 5 e 12. Vamos calcular quem é a resistência equivalente, né? A gente viu que a resistência equivalente é igual ao inverso, tá bom? De cada um desses. Então, vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tá certo? Então, ó, 1 sobre resistência equivalente vai nos dar quanto, pessoal? Vai nos dar, ó, 1 sobre, quem é R1, gente? 10, mais 1 sobre R2, que é 5, mais 1 sobre R3, que é 8. Tá bom? Então, temos esse resultado aqui, ó. Então, vou trazer aquele resultado lá para cá, ficar melhor da gente compreender, né? Resistência equivalente vai ser 1 sobre 10, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 8, tá bom? Então, ó, temos aqui soma de frações com denominadores diferentes. A gente vai tirar o MMC, tá certo? Para sabermos aí qual vai ser o denominador comum, tá bom? Então, 10, 5 e 8, tá bom? Por 2, 5, 5, 4. Por 2, 5, 5, 2. Por 2, 5, 5, 1, tá bom? E por 5, 1, 1, 1, finalizando, tá bom? Então, vamos ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4, tá certo? Aí 4 vezes 2, vamos ter 8, vezes 5 vai nos dar 40, tá bom? 40 aqui para a gente poder, será o denominador comum. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a, colocar aqui, ó, 40. Aí estão lembrados, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui vai dar, ó, 4 mais, né? 40 por 5 vai dar 8, vezes 1 vai nos dar 8, mais 40 dividido por 8 vai nos dar 5, vezes 1, 5. Tá bom? Então, aqui vamos ter, ó, 4 mais 8, 12, mais 5, 17 sobre 40. Tá bom? Aqui, gente, olha só, nós só vamos precisar de inverter, tá certo? Vai ficar, na verdade, ó, resistência equivalente igual a 40 dividido por 17, tá bom? Isso deve dar aproximadamente, né, 2 ohms, tá bom? Então, é uma resistência aqui, vou colocar um valor aproximado, só para a gente ter uma ideia, aproximadamente 2 ohms. Tá bom? Então, é dessa forma que deve ser feito toda vez. Dá mais trabalho, tá bom? Mas com o costume vai ter algumas regrinhas que a gente vai adquirindo com o tempo, que aí vai melhorando, tá certo? Atenção, vocês que são meus alunos, tá bom? Então, finalizando aqui, tá, pessoal? Vocês vão ter uma lista de exercícios no site para resolver. Tem um forms também para fazer, tá bom? Então, não deixem de fazer. E a lista de exercícios eu vou deixar também no link, tá bom? Na descrição do vídeo. Então, quem está assistindo aí pode pegar a lista de exercícios para praticar, tá bom? Pode deixar seu comentário, seu joinha, tá bom? Para ajudar aí o canal, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.